Bom dia para todos nós. Bom dia. Sejamos todos muito bem-vindos para o nosso estudo dessa manhã, que nos oportuniza fazer algumas viagens pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece e, ao mesmo tempo, um entendimento mais próximo daquilo que a mensagem espírita nos oferece com relação à proposta daquilo que Jesus trouxe para todos nós. Nenhum de nós que se aproxima da mensagem espírita desconhece que o grande objetivo da vida é que nós consigamos experimentar o amor. Porque o amor é a condição essencial para a libertação das nossas almas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 614 da obra, Allan Kardec indaga o que seja a lei de Deus. E os Espíritos dizem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade da criatura humana. Ou seja, não existe nenhum outro caminho para levar o homem à felicidade verdadeira. Podemos encontrar caminhos alternativos que nos façam experimentar alegria, mas felicidade no sentido pleno que a palavra representa, só a proximidade da criatura humana com a lei de Deus é que pode oferecer isso. Então, esta questão de O Livro dos Espíritos nos resume da seguinte forma: enquanto nós não nos aproximarmos da lei de Deus, nós não conseguiremos encontrar a felicidade, Mary. Não será possível que nós sejamos espíritos felizes enquanto nós não descobrirmos os propósitos superiores da vida. Então, exatamente para que os espíritos consigam alcançar essa perspectiva, para que os espíritos consigam ter esse processo de descoberta espiritual, Deus, o nosso Senhor, Ele, quando nos cria, coloca dentro de nós a sua lei. Segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus já está colocada dentro de nós. Nós temos que viver essa lei, mas esta lei já está posta dentro de cada um de nós quando somos criados. Assim como o autor de um quadro, quando cria um quadro, ele assina o quadro, Deus assinou a sua obra em nós, colocando em cada um de nós a sua lei, só que a lei de Deus que nós portamos, ela está em nós como se fosse uma semente. Ela não está desabrochada, ela não está completamente desenvolta. Mas dentro de uma semente eu tenho todas as informações daquela árvore que vai se formar. Assim também, quando somos criados, dentro de cada um de nós existe a semente da lei de Deus, a semente do acesso à felicidade. É esta a proposta que a doutrina espírita nos dá e que o nosso objetivo é permitir com que esta semente desabroche, que esta semente consiga romper a sua casca, de se desenvolver e ser uma planta adulta. Só que isso leva tempo. Nós precisamos de muito tempo para que a gente consiga desabrochar as nossas condições espirituais e entender o que é certo e o que é errado. Porque muitos de nós, na expectativa de alcançarmos a felicidade, podemos nos equivocar. Sem dúvida nenhuma, esta é uma possibilidade. Na verdade, dentro do mecanismo da evolução dos espíritos, no processo de descoberta e de desabrochar desta semente, existem 3 formas diferentes de nós aprendermos. A primeira forma de nós aprendermos é a mais comum e a mais lenta. A mais comum, mas é ao mesmo tempo a mais lenta, que é através dos nossos próprios erros. Eu cometo um erro e eu digo, nossa, eu não deveria ter feito isso, hein?
porque eu senti que o que eu fiz me trouxe consequências ruins. Por que é lento este processo? É lento porque as consequências do mal que nós fazemos demoram muito para chegar. Quando, por exemplo, nós temos uma chapa que está quente e alguém toca nessa chapa, imediatamente se queima e diz, opa, não posso colocar a mão aqui porque está quente. A gente aprende bastante rápido porque o tempo entre a causa e o efeito é muito curto. Então eu aprendo rápido. Na parte das leis morais, não é assim. Nós cometemos um equívoco hoje e iremos encontrar as consequências disso muito tempo depois. Então, frequentemente, os espíritos não associam a causa com o efeito. Nós erramos, fazemos bobagem, vemos as consequências, mas nós não associamos o efeito com a causa. Eu tenho dificuldade de entender que o que eu estou passando tem a ver com alguma coisa que eu fiz lá atrás que justifica o processo de sofrimento que eu estou experimentando. Então, esse primeiro processo de aprendizado, que é o mais comum, ele é o mais lento, porque até o espírito tomar consciência de que não deveria, demora demais. Então, tem uma segunda forma de nós também aprendermos a lei de Deus. É uma forma menos comum, porque esta forma exige espíritos mais despertos, exige que nós estejamos mais atentos para que a gente aprenda com essa segunda estratégia. A primeira estratégia, eu vou aprender com o meu erro. A segunda estratégia, eu vou aprender com o erro do outro. Porque eu não preciso errar para aprender. Questão 120 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: é necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Em outras palavras, é preciso errar para descobrir que eu não devo agir dessa forma? Respondem os Espíritos: pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Eu preciso descobrir as coisas. E eu posso descobrir com a minha própria queda, com o meu próprio erro, com a minha própria dor, mas eu posso olhar outra pessoa e dizer, isso aí não é bom, não vou fazer. Porque eu vi que fulano, por exemplo, se suicidou e as consequências não foram as melhores. A família se desorganizou, ele se achava não amado, mas na verdade o movimento dele de partida destroçou o coração da mãe, destroçou o coração do pai, deixou a família profundamente sequelada. E ele, espírito, não morreu, continuou vivo, encontrando as consequências do equívoco que praticou. É claro que todos os espíritos caminharão para a felicidade. E os espíritos que experimentam o suicídio também caminharão para a felicidade, sem sombra de dúvida. Eles também terão essa oportunidade. Só que vai demorar mais, um pouquinho mais, e uma coisa que desestimula até o suicídio é que a causa que provocou o suicídio vai voltar. Então, se a pessoa se suicidou porque ela teve uma doença muito grave e ela se suicida, aquela experiência vai ter que reaparecer. Então a pessoa vai se dar de encontro com a mesma história que ela quis fugir. Então não adianta nós tentarmos fugir do suicídio, porque quando eu saio por esta via, eu automaticamente, numa próxima existência, terei que reencontrar as mesmas experiências que eu fugi. Ah, foi a falência? Então vamos ter uma falência. Ah, foi um abandono? Vamos ter um abandono. Eu preciso provar para mim mesmo que sou capaz. Melhor alternativa, passar só uma vez. Porque a desistência vai nos levar novamente, Jennifer, para a mesma experiência numa próxima existência. Então eu não preciso me suicidar para saber disso. Eu posso olhar os outros e dizer, olha, o que aconteceu não foi legal. E em cima desta estratégia, eu tomar a compreensão de que eu não posso me equivocar por essa via. Mas existe um terceiro instrumento do qual Deus também se vale para nos educar. Primeiro, pelos nossos próprios erros. Segundo, olhando os erros do outro. Mas mesmo quando a gente olha o erro do outro, eu preciso que alguém erre para que eu aprenda.
Eu preciso que alguém cometa o erro para eu dizer, isso não era bom de fazer. Então existe uma terceira via, que é a melhor delas. É a mais extraordinária das três. Só que essa forma de nós aprendermos, nem sempre a gente aprende. Porque é a mais doce, é a mais serena de todas elas. Mas exige que nós estejamos atentos para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades. Essa terceira forma chama-se ter alguém para nos apontar o caminho. Porque a gente pode aprender, não precisa que eu erre, não precisa que o outro erre, mas eu posso ter alguém que me instrui a lei de Deus. Sim, essa é a questão 622 de O Livro dos Espíritos, que, embora a lei esteja dentro de nós, a criatura humana, muito frequentemente, ela esquece, ela se desinteressa, ela se sente apaixonada pelas coisas materiais e se perde durante a existência. Então, para que isso não aconteça, dentro da nossa história enquanto espíritos, existem determinados mentores espirituais que encarnam para dizer, o caminho é por ali que a gente tem que ir, essa é a rota que a gente tem que seguir. E isso não foi diferente na Terra, não foi. Quando a Terra se formou como planeta, um espírito foi designado para ser o nosso governador planetário. O que seria isso? Seria uma espécie de tutor de toda a população do planeta. Alguém que, em última instância, se responsabiliza pelo progresso de todos os que aqui estão. Então, quando um espírito ele se vincula ao planeta Terra, ele está vinculado também ao governador planetário, que seria a última instância de socorro a ele. Ele tem várias instâncias de espíritos benfeitores em seu benefício. Mas ele tem um governador planetário que tutela todo mundo. Esse governador planetário nós conhecemos com o nome de Jesus. Jesus, aquele Jesus de Nazaré, segundo a doutrina espírita, ele é o próprio governador planetário. O espírito que recebeu como missão cuidar deste planeta, isso há 4,5 bilhões de anos atrás. E ele tutela a história da Terra, ele cuida de todos nós desde este princípio. E aconteceu um fenômeno muito interessante no planeta há bastante tempo atrás, que foi o momento no qual a nossa humanidade experimentou uma mudança muito grande no desenvolvimento da criatura humana. Lá atrás, na pré-história, nós vivemos 2,5 milhões de anos num marasmo danado, a gente quase não aprendia nada. Nós éramos ainda do período do Paleolítico. Cadê a Sílvia que gosta de história? Então, no período Paleolítico, a criatura humana viveu muito tempo aprendendo apenas as coisas mais rudimentares. E de um momento para outro, conta a nossa história, que o homem deu uma guinada muito forte num período chamado Neolítico. Foram 2,5 milhões de anos no chamado Paleolítico, em que nós andávamos na savana, era o período da pedra lascada, a gente tinha pouquíssima capacidade de entendimento das coisas, nossa linguagem não era uma linguagem como a que temos hoje, andávamos sem nenhum tipo de vestimenta, morávamos nas cavernas, dominávamos o fogo, mas éramos muito primitivos. Só que há 10 mil anos atrás, houve uma mudança brusca. A humanidade aprendeu a fazer casas, começou a desenvolver cerâmicas, que a gente não sabia,
começamos a entrar na idade dos metais, a idade do ferro, a idade do bronze, fazer ferramentas muito mais habilidosas, passamos a fazer roupas de couro, desenvolvemos armas muito mais poderosas. Isso só tem 10 mil anos que isso aconteceu. E a ciência, ela tem dificuldade de explicar como foi que houve essa mudança tão brusca na história da humanidade. E o Espiritismo nos diz que esse período do chamado Neolítico é um período marcado pela chegada de um conjunto de espíritos extremamente evoluídos que chegaram na Terra. Quem eram eles? Eram espíritos muito inteligentes, mas apesar de serem muito inteligentes, eram espíritos bastante atrasados do ponto de vista moral. E como eles eram muito atrasados moralmente, eles vieram para cá. E o nosso governador planetário, o nosso Cristo planetário, aquele que mais tarde encarnaria com o nome de Jesus, recepcionou esses espíritos. E disse para eles: eu vou distribuir vocês no planeta. E garanto a vocês dar todo o suporte para que vocês consigam se libertar. Que vocês consigam se aprimorar espiritualmente. Porque em termos de conhecimento intelectual vocês estão ótimos, mas em conhecimento moral está muito ruim. Então o que é que eu vou fazer? Em cada lugar onde vocês nascerem, eu mandarei um mensageiro meu para levar uma mensagem para vocês sobre a lei de Deus. Porque se lá no planeta que eles estavam, eles não conseguiram entender a lei de Deus, não era aqui onde não tinha nada que eles iriam seguir a lei de Deus. Então o governador planetário estabeleceu com eles que ele enviaria mensageiros para que trouxessem a esses espíritos, em particular, repito, em particular, uma mensagem que atendesse à capacidade intelectual que eles tinham. E é isso que justifica nós termos recebido em épocas muito remotas na nossa história revelações espirituais incrivelmente complexas em um período que o homem médio do planeta não tinha condição de entender. Então você vai ver os Vedas na Índia, é muito remoto. Tem mais de 6 mil anos que os Vedas foram constituídos e a humanidade não conseguia entender. Nós tivemos o Mahabharata, o Bhagavad Gita de Krishna, que falava sobre reencarnação, lei de causa e efeito, necessidade da transformação moral, dava detalhes sobre como que se dava o processo de evolução dos seres. Naquela mesma região ali da Índia, nós tivemos no Nepal a presença de Siddhartha Gautama, o Buda, que trouxe também uma mensagem incrível de autoconhecimento e a proposta de como o homem pode se libertar do sofrimento. Então isto tudo foram informações muito preciosas. Só que esses conhecimentos, eles não eram entregues para todo mundo. Porque o homem comum não conseguia entender, só o homem mais culto é que poderia tomar consciência dessa informação. Era preciso ter uma inteligência invulgar para entender os ensinamentos de Krishna, de Buda, dos Vedas. Não era qualquer um. Então essa doutrina é chamada de a doutrina secreta, porque ela era isolada, entregue só para os iniciados. A mesma coisa vai acontecer no Egito, quando esses mesmos iogues renascem no Egito e ali impulsionam o conhecimento espiritual no Egito. Eles trazem uma religião que era oferecida a portas fechadas. Havia uma religião para o povo, aquela religião de Osíris, Ísis, Tote, Anubis, daqueles deuses antropomórficos, mas havia uma outra religião entregue dentro dos templos de Amon apenas para os iniciados. Hermes Trismegisto foi o grande compilador dos conhecimentos espirituais na época do Antigo Egito. Assim como também esses mesmos conhecimentos chegaram na Grécia através de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Orfeu, que traziam as mesmas verdades espirituais, porque a doutrina é a mesma, ela não tem nenhuma diferença, é a mesma doutrina, está sentada na lei natural.
E se você for a Israel, também tem a mesma coisa. Existe judaísmo para todo mundo, mas para os iniciados, a Cabala. O conhecimento místico que nos entrega a reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, todas essas verdades que fazem parte do arcabouço das verdades espíritas são entregues na doutrina secreta. Então o governador planetário foi entregando para cada região do planeta essas verdades espirituais. Para quem? Não foi para todo mundo. As revelações não eram revelações universais, elas eram revelações locais, só para aqueles que haviam migrado. Quem não havia migrado não entendia aquilo. Eles mesmos selecionavam, diziam, esta pessoa pode ser um iniciado, passa para dentro. Esse não tem condição, fica do lado de fora. Só os mais inteligentes se apropriavam desse conhecimento. Mas o grande objetivo da doutrina secreta não é ensinar a reencarnação, não é falar da lei de causa e efeito, não é nos falar sobre a comunicabilidade dos espíritos. Não é isso. O grande objetivo da doutrina secreta é nos fundamentar para que nós exercitemos o amor. Como seria isso na prática? Imagine que alguém diga assim: olha, você tem que viver o amor porque a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, não é? Então o homem precisa se aproximar da lei de Deus e aí utiliza-se dessas ferramentas para que o homem viva o amor. Então a gente aprende reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, para entender que precisa amar. Este é o foco de todas essas doutrinas. O objetivo é que através desses ensinamentos a criatura humana desperte e entenda que precisa, por exemplo, perdoar alguém. Imagine uma pessoa que me fez mal, que me machucou, que me ofendeu, que me feriu, e alguém chega assim: olha, você tem que perdoar essa pessoa. Eu não vou perdoar nunca. Não vou perdoar. Me fez o mal, não posso perdoar. De jeito nenhum. Então, o movimento mais esperado da criatura humana é que não perdoe, que não faça esse movimento de perdão. Só que quando você se aproxima do pensamento de Krishna, de Buda, de Sócrates, Platão, de Hermes, de todo mundo, quando você chega perto desses conhecimentos, essa verdade espiritual vai dizer: olha, você pode até não perdoar, mas pela lei da reencarnação você vai atrair ele para perto de você. Ele vai nascer bem pertinho de você, dentro da sua casa. Se você não quiser perdoar, você não perdoa. Mas você saiba que o não perdão, ele rearruma as nossas famílias futuras e pode trazer para dentro de casa esta pessoa que você tanto odeia. De posse do conhecimento espiritual, a pessoa ficaria pensando e diria: vamos rever a parte do perdão, vamos reanalisar. Por quê? Porque o conhecimento espiritual ele tem um poder absurdo de transformação da criatura. Experimente dizer para alguém que ela tem que perdoar, sem utilizar dos recursos da lei espiritual, que ele não vai querer. Disse: não, mas eu não quero, eu prefiro ficar com o meu ódio. Aí você vai ficar doente, eu morro, mas eu não perdoo. Porque a pessoa não consegue compreender os mecanismos da lei. Então todas essas verdades espirituais vieram ao planeta para oferecer à humanidade o despertamento através do conhecimento das leis espirituais. Eu entrego para você as leis espirituais, você se apropria dessas leis e descobre que tem que viver o amor. E aí você se transforma. Essa é a lógica. Eu não estou dando o conhecimento espiritual só para a gente saber: ai, que lindo, não é bonito? Não, não é bonito. É para que de posse desse conhecimento eu faça a minha mudança. E deu certo, gente. Deu certo. Porque na medida em que esses reveladores todos chegaram, Krishna, Buda, Hermes, Sócrates, Pitágoras, a Cabala, os Vedas, todos esses saberes foram entregues,
as pessoas que se apropriavam desse saber diziam, gente, eu tenho que perdoar esse cara. Não quero ele como meu irmão na próxima. Não, eu não quero. Então, nós fizemos mudanças das nossas vidas em função das entregas espirituais que foram feitas. O resultado disso, os espíritos que receberam foram os espíritos que tinham migrado para a Terra por uma necessidade. Eles migraram para o planeta, chegando aqui receberam essa mensagem, e quando eles despertavam para as verdades espirituais, eles então se desembaraçavam do planeta Terra e voltavam para seus mundos de origem. Eles voltavam para os braços dos seus amores. O que para eles era ótimo, mas para a Terra era péssimo. Porque cada vez que uma leva desses espíritos geniais por inteligência saíam da Terra de volta para seus mundos, as civilizações onde eles viviam entravam em declínio. Por exemplo, por que não tem faraó no Egito hoje? O que aconteceu? Se o espírito sempre progride, não deveriam ter faraós ainda mais capazes hoje? Por que não tem? Porque os espíritos que comandavam o Egito Antigo despertaram nos templos de Amon e voltaram para seus mundos de origem. Por que não tem filósofos na Grécia como tinha antes? Porque os grandes gênios voltaram para casa. Por que as civilizações do ontem, como os sumérios, os hebreus do passado, como os romanos do ontem, os hindus daquele período de tanto conhecimento espiritual, não estão mais fazendo as mesmas coisas? Porque aquelas almas espetaculares que construíram essas civilizações retornaram para seus mundos de origem, dando a condição para que surgisse dentro do nosso planeta um capítulo que está dentro de O Livro dos Espíritos, na questão 787 a 789, chamados povos degenerados, aonde se estuda por que os povos degeneram. Eles degeneram porque os seus grandes gênios voltam e ficam só os medíocres. Aí a sociedade piora. Quando Krishna veio, despertou um monte de gente, houve uma revoada e a Índia diminuiu. Quando Sócrates veio, uma revoada na Grécia. Quando Hermes veio, uma revoada no Egito. E assim, cada um desses homens foram oferecendo a possibilidade de retorno. E a humanidade terrestre foi ficando cada vez mais pobre de gênios, porque os nossos grandes iluminados voltaram para seus mundos de origem. Foi quando o governador planetário, observando o que estava acontecendo, disse: está na hora de nós oferecermos à humanidade agora uma revelação que não é mais só para um povo, uma revelação universal. E a primeira das revelações universais que foi entregue para a humanidade é aquela que Moisés trouxe. Que é uma revelação bastante simples, né? Está ali nos 10 mandamentos, é o Deus único, não tem muitas discussões do ponto de vista de profundidade espiritual, porque o objetivo, na verdade, era apresentar o monoteísmo. E o monoteísmo é um grande progresso em relação ao politeísmo, porque o monoteísmo une todos nós como sendo criaturas do mesmo Criador. Quando existe o politeísmo, o chinês é criado pelo Deus A, e o japonês é criado pelo Deus B, e os brasileiros pelo Deus Z. Então nós não temos relação nenhuma entre nós. Mas se existe um só Deus, todos nós somos originários de uma mesma fonte. Como é que eu posso matar o outro que também foi criado pelo meu Senhor? Então, o simples monoteísmo já seria suficiente para que houvesse harmonia entre os povos. Mas esse monoteísmo ele é entregue, a gente tem acesso a esse conhecimento, mas isso acaba não sendo muito bem aproveitado pela humanidade. É quando o governador planetário decide, agora, depois que todos os emissários já foram, que muita gente despertou, agora é a minha vez de ir. Agora eu vou entregar a mensagem da lei de Deus para a humanidade.
Só que tem um detalhe, né? Uma humanidade muito ignorante, desprovida de conhecimentos intelectuais, não conseguiria receber as verdades sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, o mundo espiritual e todo o aporte das doutrinas de Krishna, de Buda, de Sócrates, todo mundo. Não dava para entregar. E aí a gente pode pensar assim, vai dar errado a missão de Jesus. Vai dar errado por quê? Porque até hoje, todo mundo que entregou a lei de Deus, entregou com todas as ferramentas das leis espirituais. Como é que você vai dizer para uma pessoa para ela perdoar e não vai falar de reencarnação? Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Porque eu vou dizer para uma pessoa, olha, você tem que perdoar o seu inimigo. Mas baseado em quê, meu amigo? Não é, se não for baseado na reencarnação, é difícil demais que alguém queira servir isso. E o Cristo planetário disse, eu vou levar a doutrina para todo mundo, não entregarei tudo porque eles não têm condição de absorver, mas vai dar certo. Eu imagino que quando isso foi decidido, o grupo que fica perto de Jesus deve ter dito para esse chefe, não vai dar certo, não vai funcionar. Como que o senhor vai convencer uma pessoa a perdoar se não disser que tem reencarnação? Que tem que amar o próximo sem reencarnação? Com reencarnação fica fácil de dizer, olha meu amigo, é por aqui que a gente vai. Olha, se você não fizer por aqui, vai dar um problema lá na frente. Mas sem isso, Senhor, vai ser uma catástrofe. Mas o Cristo planetário disse, eu vou, usarei uma ferramenta diferente e vai dar certo. E deu. Qual foi a ferramenta que Jesus utilizou para que a sua doutrina levasse as pessoas a perdoar sem que ele explicitasse a reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, a lei de causa e efeito? Qual foi a estratégia que o Cristo utilizou para inocular nas pessoas que elas tinham que amar, que tinham que perdoar? Ele usou como instrumento aquilo que aquele filósofo brasileiro goiano fala, o Zezé de Camargo. Ele disse, é o amor. É o amor. O que Jesus fez? Ele impregnou a sua mensagem de tanto amor, mas de tanto amor, mas de tanto amor, que ele convenceu as pessoas a fazerem o que ele propunha, não é por conta das consequências espirituais, é porque eu estou dizendo que é para fazer. Eu que amo você, estou dizendo para você, não faça isso, ou ainda por outra. Eu que amo você, estou dizendo, Jennifer, faça dessa forma, minha filha, vai ser melhor para você. E como você sabe que eu amo você, você faz o que eu estou pedindo. É parecido com a mãe. Vocês já viram mãe, quando um filho bebe, a mãe diz assim para o filho, meu filho, eu gostaria que você não bebesse, porque o álcool etílico, ele agride as paredes do seu estômago e pode provocar uma ulceração. E mais tarde, esse processo crônico pode perturbar o seu fígado e você vir a enfrentar... Ela não fala isso. Ela não fala isso. A mãe diz, meu filho, eu queria que você parasse de beber. É sua mãe que está pedindo. Não é assim que ela faz? Ela não usa nenhuma técnica científica. Ela se vale do amor, porque ela convenceu o filho de que ela o ama. Então, quando ela diz, sou eu que estou pedindo para você, porque você sabe que eu te amo, a criatura para de beber. Se ama, né? E é o que o Cristo faz. Pode observar que em várias passagens ele diz, se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outros momentos ele diz assim, fazei isto por amor de mim. Consultemos o livro Há 2000 anos e perguntemos para o personagem Lívia Lentulus por que ela fazia o bem. Por que ela perdoava?
Era porque a reencarnação promovia um processo de reencontro da criatura com aqueles que... Não é. É porque Jesus pediu. O mestre ensinou que é assim. Então veja a estratégia do governador planetário. O governador usou o amor como um instrumento. E disse, eu não vou entregar tudo que vocês não vão suportar. Mais tarde eu vou passar um pedacinho que está faltando da doutrina secreta. Por enquanto, eu vou entregar para vocês isso, porque isso aqui é suficiente. Porque o grande objetivo do ensinamento da doutrina secreta não é que a gente saiba, não é. É para que a gente viva a lei de Deus. Pelo amor de Deus, o objetivo não é isso. Questão 982 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec aos Espíritos. É necessário fazer profissão de fé espírita e acreditar na manifestação dos Espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? Resumindo a pergunta, tem que ser espírito para ficar bem do lado de lá? E a resposta é, se assim o fosse, estariam condenados todos os que não creem, o que seria um absurdo. Todos os que não creem ou que não tiveram a oportunidade de se instruir, o que seria um absurdo. Ponto em seguida. Tá, então o que é que faz a gente ficar bem do lado de lá? Vem no ponto em seguida, porque diz, o bem, só o bem garante a boa sorte na vida futura. E o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E aí eu pergunto para vocês, um católico pode ficar bem no mundo espiritual? Pode. Um protestante pode ficar bem no mundo espiritual? Mesmo sendo protestante? Pode. O ateu pode ficar bem no mundo espiritual? Pode. Um espírita pode ficar mal no mundo espiritual? Pode. Mas o espírita também pode ficar bem no mundo espiritual, não pode? Pode. O que vai reger? O bem, gente. O bem. Não é o conhecimento das leis espirituais. O conhecimento da lei espiritual ajuda, mas não determina. O que determina é o bem. Conhecimento espiritual ajuda a acertar. Mas ninguém pode dizer porque uma pessoa conhece muito, ela automaticamente é um espírito liberto. Não é verdade. Pegando o livro Há 2000 anos, onde nós encontramos a história de Araxes, aquele egípcio médium lá que faz toda a trama, mal demais, assassino inclusive, ele sabe tudo da lei de causa e efeito, não é? Ele sabe tudo de reencarnação, sabe de mediunidade, ele sabe tudo, mas ele sabe é mal. Então o conhecimento espiritual não determina que nós estejamos bem, mas a prática do bem determina. Então, se Jesus tinha que entregar, vamos entregar aquilo que verdadeiramente liberta a criatura. O amor. É o amor que vai libertar o ser humano. Então, ele se concentra nisso. E ele inocula tanto amor na sua doutrina. Ele trabalha com tanta intensidade o amor que dá certo. Ele faz com que as pessoas, mesmo sem o conhecimento espiritual, vivenciem o amor. Isso é espetacular. Isso prova a excelsitude do amor que Jesus utilizou, porque ele conseguiu fazer com que as pessoas amassem, perdoassem, renunciassem às suas condições materiais, só porque ele quis que assim fosse. É lindo. E tanto deu certo que nós experimentamos com a vinda de Jesus a maior de todas as revoadas que a humanidade teve. Houve uma revoada com Krishna, houve uma revoada com Buda, com todo mundo teve um despertar de um elenco de espíritos que voltaram. Mas com Jesus foi o mais intenso fenômeno de retorno dos espíritos para seus mundos de origem. Como que a gente pode provar isso? Foi tão grande a revoada que aconteceu que a gente entrou na Idade Média. Só sobrou nós. Os outros que eram melhores foram tudo embora. E aí, olha o que vai acontecer conosco na medida em que esses espíritos voltam. Nós vamos pegar o cristianismo e vamos corrompê-lo. É a coisa mais louca que poderia acontecer, é o que aconteceu com a história do cristianismo.
Porque a mensagem de Jesus era toda centrada no amor, era toda centrada na inclusão. Depois que aquela revoada de espíritos maravilhosos volta e que a terra fica entregue para nós, coitadinhos, a gente não sabe o que fazer com a mensagem. E nós corrompemos a mensagem do cristianismo. O que nós fizemos com o cristianismo? Nós utilizamos o cristianismo para ser uma doutrina de violência. Em nome do Cristo, nós promovemos guerras, tiramos espada, matamos pessoas. Em nome de Jesus, eu te mato, pai, mato. Como que pode? Se a mensagem era de amor, se ele mandava amar o inimigo, como que a gente conseguiu fazer isso? Se Jesus sempre teve uma mensagem inclusiva, que ouvia as pessoas de má vida, os publicanos, sentava com aqueles que estavam rejeitados, contava a história do filho pródigo, como é que a gente fez fogueira para queimar as pessoas que pensavam diferente de nós? Como que a gente conseguiu fazer isso, pelo amor de Deus? Como que a gente conseguiu? Como é que a gente conseguiu pegar a mensagem de Jesus, que era toda voltada para o amor, e transformamos esta mensagem numa mensagem de violência? É muito triste isso. E o que é mais triste é que alguém poderia dizer assim, mas isso aí foi período lá que teve esse problema lá, né? Ficou lá 10 anos desse jeito. O pessoal vacilou. E não foram 10 anos. Foram mais de 1.400 anos fazendo isso. Então deu tempo de descobrir que estava errado. Dizer, gente, vamos parar. Vamos arrumar. Nós não fizemos. E alguém poderia dizer, não, mas isso foi só um pedacinho de região. Só um pedacito. Não é. Foi a Europa inteira. Foi a Europa inteira desse jeito. E eu ainda poderia dizer, não, mas não foi todo mundo. Era porque era todo mundo. Nós achávamos que estava certo. Quando uma pessoa era sentenciada para ir morrer na fogueira, ia todo mundo assistir. Assistir. O outro ser queimado. Em nome de Jesus. Em nome do amor. E aí a gente, quando fala isso, não está criticando ninguém. Nós estamos falando de nós mesmos. Porque fomos nós, em outras existências, que fizemos esse tipo de excesso. Então, a humanidade, em nome do Cristo, cometeu absurdos inimagináveis. Nós perseguimos todos os que pensavam religiosamente diferente. Nós matamos os muçulmanos, nós matamos os judeus, nós perseguimos depois os cristãos, torturamos, arrancamos unha, quebramos pernas, matamos pessoas, confiscamos os bens. Se alguém tiver dúvida, procure o livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira, e veja o que nós fizemos durante esse período da nossa história. Fizemos muitos desatinos nessa época. Cometemos uma série de loucuras em nome da religião, contra a religião. Mas quem dera que a gente só tivesse perseguido o campo religioso. Nós perseguimos o campo científico. Os cientistas que foram mortos, Giordano Bruno, queimado na fogueira, porque disse que tinha vida em outros planetas. Foi queimado, 30 anos ele tinha. Nós perseguimos os filósofos, nós queimamos as obras dos filósofos, nós matamos Hipátia, a grande matemática grega. Nós fizemos uma série de estragos no campo da ciência, da filosofia, da religião, da arte não foi diferente. Nós perseguimos os artistas que por algum motivo apresentavam ideias que colidiam com o pensamento dominante. Foi muito ruim. O cristianismo se tornou uma doutrina de violência, de intolerância, o que é uma loucura, porque se era uma doutrina de amor, nunca poderia ser uma doutrina de violência. E se era uma doutrina de inclusão, nunca poderia ser uma doutrina que fosse fazer a exclusão das pessoas. Depois de tantos séculos de opressão, de perseguição, de equívoco, sem que a humanidade tomasse nenhuma atitude nesse sentido, nós vamos encontrar a humanidade fazendo uma mudança incrível.
Quando chega no último quartel do século XVIII, ocorre uma revolução, a Revolução Francesa, 1789. E as pessoas, quando falam da Revolução Francesa, gostam de falar da Revolução Francesa pela deposição do rei, pela decapitação de Luís XVI, de Maria Antonieta, aquela coisa, como se tivesse sido apenas uma mudança do ponto de vista político, mas não foi. A Revolução Francesa representa também uma mudança no campo religioso, filosófico, porque com a Revolução Francesa houve um golpe de morte no cristianismo. O cristianismo perseguiu tanto tempo a ciência, perseguiu tanto tempo a religião, que quando chegou na Revolução Francesa veio o golpe. O cristianismo foi expulso da França. A religião foi defenestrada da França e em seguida da própria Europa. Iniciou-se um movimento de perseguição a tudo aquilo que era religioso. E a gente entende por quê. Por que isso aconteceu? Porque a religião perseguia os filósofos, a religião perseguia os cientistas, tinha uma mensagem extremamente castradora, hipócrita. Nós tínhamos uma religião extremamente voltada para os interesses das criaturas em termos materiais. Então chega um momento em que os pensadores do século XIX dizem, não, religião é um problema para a humanidade. Esse cristianismo aí, então, isso é a pior coisa que poderia existir. Eles têm que ser retirados da nossa história. Existe um pensador alemão chamado Ludwig Feuerbach. E esse cara, ele é o grande iniciador da proposta. A religião tem que ser destruída no planeta, porque isso é um problema. Isso é uma coisa terrível que a gente tem. Nós temos que construir a sociedade sem Deus. E os vários pensadores do século XIX se apoiam no pensamento de Feuerbach e constroem, sim, uma sociedade avessa a tudo aquilo que é religião. Qual era a proposta do século XIX? O homem do século XX será um homem muito mais feliz, porque o homem do século XX vai ser um homem longe da religião, porque a religião é um problema. Então, no século XX, nós seremos maravilhosamente felizes, porque nós iremos construir uma sociedade sem Deus, sem os tabus da religião, e vai ser uma sociedade linda, nós vamos ser todos maravilhosos, e vamos ver uma sociedade extraordinariamente feliz, porque não teremos mais as peias da religião. Essa foi a promessa do século XIX. A crença dos homens do século XIX é que o século XX seria um século maravilhoso. Não preciso dizer que não aconteceu. As consequências do afastamento do homem em relação à religião foram extremamente danosas. No livro A Libertação do Sofrimento, Joana de Ângeles analisa conosco, dizendo o seguinte: o homem do século XIX poderia ter perseguido e retirado o fanatismo, e estaria correto se tivesse feito. O homem do século XIX poderia até ter tirado a religião. Poderia, porque sem religião a gente vive. Mas ele tirou o fanatismo, ele tirou a religião, e tirou algo que nunca poderia ser retirado da criatura humana. Ele tirou a espiritualidade. Ele negou que nós somos um espírito imortal. Ele negou a existência de Deus. Ele negou os princípios mais basilares da nossa sociedade. E é a primeira vez na história do planeta que nós iremos viver um período sem religião e sem espiritualidade. Pode pesquisar os povos antigos, todos tinham religião. O único período da história da humanidade em que nós não temos religião como pensamento, como proposta, é agora, a partir do século XIX. Nós somos fruto desse experimento sociológico que está sendo feito. Como é que seria uma sociedade sem Deus? Está aí o que é que ela é. Eu nem preciso me perder tempo falando. Nós nunca tivemos tanta depressão como nós temos hoje. Nós nunca tivemos tanta ansiedade como nós temos hoje.
Nunca houve tanto vazio existencial como nós temos hoje. Nunca houve tanta ideação suicida e as taxas de suicídio só crescendo. Nunca houve tantos traumas emocionais em função do afrouxamento dos laços de família. Nós só não sabemos o quão doente nós estamos porque boa parte de nós está medicada. Está todo mundo tomando esse remedinho em tarja preta, então está todo mundo tranquilo. Para saber como é que nós estamos, nós temos que suspender todo o tarja preta por 1 ano. Aí vamos ver como é que... Aí eu vou saber. Farmacêutico. Vamos suspender toda a medicação que está ligada aos transtornos emocionais por 1 ano, para a gente saber se a gente está bem ou se está mal. Porque os nossos avós não tinham esse tipo de recurso. E qual era a ferramenta que eles usavam? A ferramenta deles era a fé. Nós retiramos o calço da fé, a sociedade agora está perdida. Ela não sabe como se organizar nesse momento que nós estamos vivendo. O que será da humanidade perdida sem uma referência? Exatamente como resposta a esse período que nós nunca tivemos antes na história da humanidade. Exatamente para responder a essa ansiedade que a criatura humana hoje vive, a literatura espírita nos oferece uma quantidade significativa de obras que nos mostram as leis espirituais que Jesus não entregou. Lembra que ele disse: entregarei depois, mandarei um consolador para entregar o que hoje não podeis? Pois é, o Espiritismo veio e ofereceu o resto que faltava da doutrina secreta, a mediunidade, o mundo espiritual, a reencarnação, todas essas informações sobre a lei de causa e efeito, todos esses mecanismos sobre a evolução e a necessidade do amor, dando sentido à palavra de Jesus. E hoje a situação está formada. Nós já temos uma sociedade adoecida, nós já temos uma sociedade extremamente enferma, e o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, nem sempre ele consegue ser compreendido pelas pessoas como sendo um chamamento para o amor, para uma descoberta de quão valiosa é a mensagem de Jesus. Às vezes, a gente fica perdido só estudando lei de causa e efeito, olha, mediunidade, olha, que tipo de mediunidade tem? Eu tenho mediunidade tal, porque tem mediunidade tal. E aí esquece da transformação, esquece do amor. Então nós podemos estar dentro da mensagem espírita, nós podemos estar respirando o ambiente espírita, Romeu. A gente pode estar vivendo essa história e estamos de costas para a essência daquilo que a mensagem espírita é. Então, a partir de 1989, nós começamos a receber um conjunto de obras que, depois de recebidas, foram entendidas como sendo uma série. E deu-se esse nome de série depois da obra recebida, chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles. O que propõe a Série Psicológica de Joana de Ângeles? Reapresentar Jesus para a humanidade. Só que a proposta da série psicológica não é um Jesus teológico, não é um Jesus sacralizado, deificado. A gente tem muito um Jesus crucificado. Jesus... Não, a proposta de Joana é o Jesus descrucificado. É nós enxergarmos Jesus com uma outra leitura. E sabe qual é a leitura que Joana nos entrega? De qual é o perfil mais adequado para Jesus? O terapeuta divino. Ela vai resgatar em Jesus exatamente o papel que ele teve desde o princípio. Desde o princípio. O primeiro livro dessa série psicológica chama-se Jesus e a Atualidade. São 20 problemas da atualidade e as 20 falas de Jesus conectadas com cada um desses problemas. Mas os problemas de hoje Jesus não está sabendo mais. É muito antigo, sabe? As pessoas têm ansiedade, aí vai no psicólogo. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais de ansiedade, não tenho mais nem unha para roer.
eu não durmo à noite, eu estou aflito, e eu pego meu carro e eu rodo, quando volto para casa, aquela angústia não some, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o psicólogo senta aí. Olha, o que acontece com você? Você está querendo resolver a vida toda num dia só? Você tem que focar no dia que você está vivendo. Não adianta você ficar preocupado, porque daqui a 30 anos, 40 anos eu vou morrer. Como é que vai ser? Daqui a 40 anos te resolve. Isso não é agora. Foca no teu presente. Olha para o agora que você está vivendo. Aí eu vou e pago a consulta. Ai, Caio, o psicólogo me ajudou tanto, gente. Ai, disse coisa tão boa. Pois é, se você abrir o evangelho, está lá. Não vos afadigueis porque o dia de amanhã, não vos afadigueis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha as aves do céu que não semeiam, não plantam, não recolhem, não guardam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não valei vós mais do que as aves? E ele vai apresentar uma proposta de como lidar com a ansiedade. Ah, mas para depressão não tem. Tem. Se você tiver depressão e for num psicólogo, ele vai dizer, meu amigo, você está deprimido porque você está carregando peso demais. Muita culpa, muita mágoa. Você tem que tirar esse peso do seu coração. Você está carregando tanta mágoa dentro de você, por isso você não dorme. Por isso você é deprimido, você fica esperando que as pessoas entreguem o que elas não vão entregar. Você tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Ai, que psicólogo maravilhoso. Aí vou pagar. Aí paga a consulta. Aí eu abro o evangelho. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por que o fardo dele é leve? Porque ele não carrega culpa. A gente tem um fardo pesado que fica carregando tudo nas costas. Mágoa de pai, de mãe, de avô, de bisavó, do marido, do ex-marido. Arrastando aqui. Eu carrego peso. Não aguento. Então, enquanto eu carregar peso, vai ser difícil. Então, tem que aprender a soltar. Aí a gente vai no psicólogo. Eu estou com um problema. Abandono. Minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, todo mundo me abandonou, eu não sei mais o que eu faço. É um sofrimento tão grande porque ninguém me ama. Eu sou uma pessoa desamada. Fazei o bem àqueles que vos aborrecem. Não importa o que o outro te faz para ele o que é certo. Que o psicólogo vai dizer, você não pode ficar carregando isso. Porque se a gente se vinga é pior. O Cristo propõe o perdão. Se for no psicólogo, ele vai dizer, você tem que perdoar as pessoas. Se você não perdoar, você não vai ficar bem. Mas se ele está dizendo que tem que perdoar, não é o que Jesus dizia? Pelo amor de Deus, não é a mesma coisa? Por que a gente não quer enxergar Jesus como o grande terapeuta das nossas vidas? A proposta que o Espiritismo então nos oferece é que nós ressignifiquemos Jesus nas nossas vidas. Não como um ser divinal, não como o próprio Deus, mas o terapeuta que eu preciso. Sua proposta é simples e está calçada no amor. Que a gente faça o esforço para amar, o esforço para perdoar, para retirar dos nossos corações o peso que nós temos dentro das nossas almas. Somente quando nós experimentarmos o amor, nós encontraremos a felicidade. Existem muitas pessoas que ficam dizendo assim, puxa, mas se o nosso destino é a felicidade, todo mundo já vai ser feliz mesmo? Por que Deus não dá logo um vale de felicidade para nós de pelo menos 10%? Já vai ser feliz lá na frente, entrega logo um pouquinho de felicidade hoje. Porque essa coisa, não, só vou dar lá, só igual a mãe faz, só vai comer a sobremesa se comer tudo. Então Deus só vai dar a felicidade depois que eu evoluir. Não é assim. É porque a felicidade é o fruto da evolução. Na introdução do livro Conflitos Existenciais, que é a obra 13 da série psicológica, ela diz lá na introdução o seguinte, que a felicidade ela é uma conquista, ela não é um dom gratuito, então você tem que conquistar. E como que a gente conquista a felicidade? Através do amor.
É a vivência do amor que me faz ser feliz. Quando eu guardo mágoa, tenho ódio, ressentimento, não durmo à noite, tenho palpitação, fico andando pelo quarto, acordo, vou na geladeira, como, volto, nível de cortisol lá em cima, não vai conseguir ser feliz. Não vai. Eu tenho que entender as leis espirituais. O Buda dizia o seguinte: a única forma de se libertar do sofrimento é tendo conhecimento espiritual. É a única forma. Se você não tiver conhecimento espiritual, não se liberta do sofrimento. Tem que saber que tem reencarnação, tem mundo espiritual, tem que saber de lei de causa e efeito, senão não liberta. Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade espiritual e vos libertará do sofrimento. Então eu preciso deste conhecimento para me libertar. Eu preciso aprender a perdoar, a entender que a vida é muito mais do que a existência, que tudo que passamos aqui é transitório, que o objetivo nosso na existência é nos reconciliarmos com as pessoas, é perdoarmos aos outros, é fazermos tudo o que nós pudermos para que a gente alcance a verdadeira felicidade espiritual. Esse é o sentido que a doutrina espírita nos entrega sobre Jesus. Ressignificá-lo nas nossas vidas como o grande terapeuta dos nossos corações. E ninguém pode fazer por nós isso. Ninguém. E nem podemos fazer por ninguém. Cada um de nós terá que descobrir isso individualmente para fazer a sua libertação e o encontro seu definitivo com a felicidade. Isso só depende de nós. Fazermos uma leitura de Jesus como uma coisa teológica e ficarmos no emaranhado das religiões, perdido sem encontrar a porta de saída. Acharmos que o materialismo é a melhor opção e mergulharmos no vazio existencial, na dor, no desespero, na ansiedade, na depressão, na ideação suicida, ou descobrirmos em suas palavras a essência daquilo que nos liberta e que nos conduz à felicidade. Só depende de nós a decisão que nós vamos tomar para saber que Cristo nós queremos que exista dentro das nossas almas. Porque a proposta do Espiritismo é que Jesus seja o terapeuta das nossas almas. Muito obrigado. Faz a prece para mais encerramento? Faço. Então vamos orar, aproveitar. Vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que nos ofereceste a mensagem espírita, a fim de que através dela conseguíssemos decifrar os enigmas da nossa existência. Nós te rogamos, Senhor, ajuda-nos a que consigamos entender de maneira mais clara os laços familiares que tu nos ofereceste, para que desenvolvêssemos a nossa capacidade de amar. Não deixa, Senhor, que diante dos conhecimentos extraordinários que a tua doutrina nos oferece, que nós venhamos mais uma vez a repetir as experiências da mágoa, do desamor, do ódio, nos afastando das almas que precisamos resolver dentro de nós, para que consigamos experimentar a felicidade que tu reservas aos corações que te servem. Deixa, Senhor, com que cada um de nós perceba que no lar onde vive existem as almas que precisamos aprender a conviver, a desenvolver as nossas potencialidades espirituais, para que os dramas, a violência que existe dentro de nós há tantos séculos, enfim, se dissipe nas experiências do amor. Retira, Senhor, das nossas almas a mágoa. Ensina-nos a dizer não e a dizer sim com amor.
Ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram, por entendermos que nós precisamos de novas histórias e não queremos mais repetir as mesmas experiências. Deixa que o conhecimento que teu Filho Jesus nos ofereceu venha cicatrizar as feridas das nossas almas e que Ele, como médico divino das feridas espirituais, estenda as suas mãos para nos curar das nossas dificuldades, das chagas que ainda trazemos em nós e que constrói a história de vida que temos. Que as luzes infinitas dos nossos espíritos benfeitores, que nos acompanham nas nossas lides familiares, que sabem das nossas lágrimas silenciosas, das nossas dores e das nossas renúncias, e das tantas vezes, Senhor, que o fardo se torna pesado demais. Facilita com que esses mentores tenham mais acesso a nós, não permitindo com que a mágoa nos cegue, mas deixa com que tenhamos a lucidez para decidir com acerto, dizendo sim quando for necessário e aprendendo a dizer não com amor, para que sejamos libertos verdadeiramente. Que as luzes da Tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas, nos permitindo aproveitar a experiência que estamos tendo agora de posse do conhecimento espírita, com todo esse poder de transformação que ele tem. Assim, Senhor, neste momento que Tu nos concedes, deixa-nos agradecer-Te por esse manancial de conhecimentos que Tu nos ofereceste e apenas Te rogar que Tu nos ajudes para que nós não desistamos de nós próprios, porque sabemos que Tu nunca desistirás de nós, mas Te rogamos, Senhor, ajuda-nos para que nós consigamos dar bom termo a todas as experiências que a vida nos oferece. Que o Teu amor esteja conosco e a Tua paz ilumine os nossos corações e as nossas decisões de posse dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Senhor.